A paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus. É uma palavra bem interessante, eu tenho certeza que vai te edificar bastante, eu tenho certeza que vai tirar as tuas dúvidas sobre este assunto. Eu tenho visto que muitas pessoas que têm passado por aqui no canal não têm assistido os vídeos completos, então eu peço mais uma vez que você venha assistir o vídeo completo, para que você venha aprender verdadeiramente a palavra de Deus, para que você não venha ser enganado. Nós vemos que na tentação de Jesus, o diabo ele trouxe vários versículos para tentar enganar Jesus. Então é preciso que a gente venha conhecer a palavra, o significado verdadeiro da palavra, para que a gente não venha ser enganado, para que pessoas não venham com versículos isolados e venham nos enganar. E muitas vezes a pessoa enganada termina aqui perdendo a sua salvação, amém? Eu trago hoje um assunto bem polêmico. Eu não sei se você tem acompanhado aí as redes sociais, né? Existe aí uma pregadora bem famosa, onde muitos estão dizendo que ela está em adultério, que ela adulterou, que ela inclusive teve um filho aí do amante. Então está tendo aí um escândalo muito grande, muitas pessoas falando, dizendo que tem provas. O que eu quero abordar aqui não é um assunto de fofoca, não é uma acusação, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é vários ensinos para que você venha entender esse assunto. Inclusive, esta pregadora, ela tem confessado que realmente ela caiu, mas que não está mais no erro, que já se arrependeu. Porém, ela não confessou o tipo de pecado, o que foi que aconteceu, qual foi o pecado dela. Ela só confessou dizendo que realmente ela pecou, que realmente ela caiu e que já se arrependeu. E eu peço perdão a vocês porque eu estou um pouco com a garganta irritada, mas eu vou ficar até ao fim aqui para ensinar para vocês, porque para mim é uma honra trazer a palavra de Deus para você que está aí do outro lado, seja na sua casa, seja no trabalho, aonde você estiver ouvindo a palavra de Deus. Amém? Então, o que aconteceu? Essa pregadora bastante famosa, ela já confessou, porém ela não disse qual o pecado dela. Mas vários vídeos, várias pessoas estão comentando, dizendo que tem provas, várias falas aí de pessoas dizendo que ela praticou o adultério. E esta pregadora, o que ela tem feito? Ela tem vindo nas redes sociais para trazer versículos isolados, versículos para tentar amenizar aí esse escândalo, para tentar diminuir. Ela vem trazendo versículos isolados, ela vem tentando mudar totalmente o significado da palavra de Deus, para tentar de alguma forma justificar seu erro, ou para tentar diminuir aí esse escândalo que está acontecendo. Então, esta palavra que eu trago hoje é para que você venha entender que todos esses versículos que ela tem falado, ela tem mudado o contexto, ela tem mudado o significado da palavra. Então, este vídeo é para trazer a palavra, não é para falar de A ou B, nem para acusar, mas é para trazer a palavra, porque inclusive eu tenho visto que pessoas têm acreditado nesses versículos que ela tem falado. Pessoas têm ficado ali, de uma certa forma, apoiando ela. E eu quero trazer para você, já começando agora com o ensino, eu quero trazer para você em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, que diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Os adúlteros, e tem outros pecados aqui relatados, mas como o nosso vídeo é sobre isso, eu vou deixar aqui só esta parte que diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Então nós vemos que o pecado do adultério é algo muito sério e que não existe justificativa, não existe as pessoas quererem justificar o porquê praticou o adultério. Não existe uma forma de tentar amenizar este pecado do adultério. Então, aqui em 1 Coríntios fala isso, que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Veja que este pecado é um pecado de morte. No caso, se a pessoa se arrepender antes
de morrer, ela não perderá a sua salvação. Mas se ela morrer em pecado, se ela morrer em adultério, ela perderá a sua salvação, porque é um pecado de morte. Vemos aí a seriedade, onde muitas pessoas têm tentado colocar o adultério como algo normal. Ah, alguém adulterou porque o marido não dava atenção, alguém estava ali em adultério porque não estava amando o marido ou não estava amando a esposa, ou porque o esposo estava tratando mal. Então, existem tantas desculpas para o adultério hoje em dia, e a solução não é o adultério, a solução é você sentar, conversar, e é você buscar a Deus, porque eu tenho certeza que Deus ele transforma vidas, Deus ele transforma casamento, Deus ele faz um sobrenatural. Então, o que as pessoas têm que fazer é totalmente diferente. As pessoas estão se separando, e as pessoas devem se unir, né? E não buscar o adultério, porque o adultério vai trazer o quê? Separação. Então as pessoas estão optando pela separação através do adultério do que ter a união, né? Orar e buscar a Deus, conversar, ter uma intimidade com Deus, para que Deus venha transformar vidas, para que Deus venha transformar o casamento. Outro versículo que eu trago aqui para vocês é em Tiago, capítulo 4:4, que diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aleluia. Veja só, qualquer pessoa que é amigo do mundo, o que é que tem no mundo? A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, no mundo tem prostituição, no mundo tem adultério. Então ele diz aqui, adúlteros, você não sabe que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus? Então uma pessoa que está em adultério, uma pessoa que praticou o adultério, ela torna-se inimigo de Deus. É isso que a palavra de Deus fala. Então não adianta pessoas virem aqui nas redes sociais, pessoas que praticaram o adultério, querer justificar, querer dizer que foi vítima, querer dizer que foi enganado, querer dizer que caiu porque foi enganado por algum homem, por alguma mulher. Não adianta as pessoas querer se vitimizar, porque aqui a única vítima é quem foi traído, seja o homem ou a mulher. Quem foi traído, este é a vítima. Este é que está sendo injustiçado. Então, esta mulher, ela vem trazendo versículos isolados para explicar, para minimizar aquilo que ela fez, o pecado que ela cometeu. E ela traz um versículo, quando ela diz: se disséssemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Este versículo está em 1 João, capítulo 1, versículo 8, quando diz assim: se a gente disser que não tem pecado, nós estamos enganando nós mesmos, nós somos mentirosos, porque todos nós temos pecados. Então este versículo traz este versículo para dizer que todo mundo tem pecado. Mas esse versículo não quer dizer isso, que todo mundo tem pecado. Esse versículo, ele está falando da confissão dos pecados, está falando do perdão por Cristo. Então diz que todo aquele que pecar deve confessar o seu pecado para que Deus venha perdoá-lo. E confessar é se arrepender verdadeiramente. É entender, é compreender que pecou, que não vai fazer mais e pedir o perdão de Deus. Então este versículo aqui que ela pegou isolado para justificar o seu pecado, o seu erro, não quer dizer isso que ela disse, que todo mundo peca. Está querendo dizer que todo aquele que peca e não reconhece o seu pecado, está mentindo, enganando a si mesmo, está sendo mentiroso, não anda na verdade. Porque nós vemos aqui no versículo, em 1 João, capítulo 1, no 6º, que antecede esse versículo que ela fala, diz assim: se disséssemos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, se alguém disser que anda com Cristo, que é de Deus,
e não anda na luz, anda em trevas, ou seja, anda em pecado, a luz aqui é andar em santidade, trevas andar em pecado. Então, se alguém diz que está com Cristo e não anda em santidade e anda em pecado, essa pessoa não está com Cristo, essa pessoa está mentindo, essa pessoa não anda na verdade, essa pessoa não anda na luz. Então veja que o contexto deste versículo que ela fala para tentar justificar, apontando o dedo, dizendo que todo mundo tem pecado, e se alguém disser que não tem pecado, está enganando a si mesmo, está falando aqui das pessoas, todas as pessoas que estão em pecado. E se não confessar, está enganando a si mesmo. Se não compreender que está em pecado, está enganando a si mesmo. Portanto, deve confessar a Deus para que venha a ser perdoado, arrependendo-se verdadeiramente. Então, ela traz este versículo isolado, mudando o contexto para justificar o seu erro. E eu, como pastora, como ministra da palavra de Deus, onde Deus me chamou para pregar a verdade, eu vim aqui para trazer estes versículos para falar a verdade, trazer o verdadeiro significado da palavra para que as pessoas não venham aí tentar enganar as pessoas que não têm entendimento da palavra. As pessoas que não conseguem entender a palavra por algum motivo e aí estão sendo enganadas por esta mulher. Então eu não venho aqui falar dela, eu venho aqui, é tanto que eu não estou citando nomes, eu venho aqui falar da palavra de Deus. E outro versículo, que tenta justificar, está em João, capítulo 8, versículo 7, que diz: como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Aqui fala da mulher adúltera, onde ela também tem colocado este versículo para justificar ali a correção, a punição que ela está tendo. Ela fala que quando Jesus encontrou a mulher adúltera, Jesus disse: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então ela alega dizendo: todo mundo tem pecado porque vocês estão atirando pedra em mim. É como se ela dissesse isso. É o que ela quer dizer para as pessoas. Mas, olhando o contexto, porque você sabe que, você aí do outro lado sabe que eu não trago o versículo isolado, eu gosto de trazer o significado, o contexto da palavra. Olhando o contexto, nós vamos ver que quem trouxe esta mulher adúltera para a frente de Jesus, colocou na frente de Jesus, foram os escribas e os fariseus. Então, quando Jesus diz: se dentre vós tem algum que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus não está falando para os homens em santidade, para o povo de Deus, discípulo de Cristo. Jesus está falando para os escribas e para os fariseus, porque eles que trouxeram esta mulher para ser apedrejada. Então Jesus está falando com eles. E quem eram os escribas? Os escribas eram aqueles que escreviam, que tinham estudo, escrevia a lei e ensinava ali a palavra de Deus. Ele escrevia e ensinava. E quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles que não viviam a palavra de Deus. Eles mostravam ali, viviam de aparência, mostrando santidade, mas dentro deles, eles não viviam a palavra de Deus. Eles eram hipócritas. Então pense, um escriba que não vive a palavra de Deus, ensina errado, junto com fariseus que não vive a palavra de Deus e diz que vive, são hipócritas, vindo com uma mulher que tinha sido pega em adultério. Então eles queriam apedrejar esta mulher, por isso Jesus disse: se dentre vós tiver algum que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então Jesus estava falando aqui com os fariseus e com os escribas. Jesus não estava falando para todos aqueles servos de Jesus fiel. Então veja que ela mudou mais uma vez o significado da palavra para tentar justificar o seu pecado e o seu erro. Trago também aqui, no versículo que está em Provérbios, capítulo 6, versículo 32, que diz: o que adultera com uma mulher é falto de entendimento, destrói a sua alma, o que tal faz.
Veja que diz aqui que quem anda em adultério, seja uma mulher, seja um homem, ele ou ela não tem entendimento da palavra. Ela está fora da verdade, ou seja, está fora da palavra de Deus. E ela destrói a sua alma. Então não são as pessoas que estão olhando para ela ou falando dela que vai destruir ela. Ela mesmo que destruiu a sua alma por causa do seu pecado, porque ela praticou o adultério. Não foi ninguém que praticou o adultério por ela, ela praticou o adultério. Então foi uma ação dela. Então essa ação dela vai trazer consequência. E o que esta mulher está querendo é não ter as consequências. Ela acha que se ela praticou o adultério e se arrependeu, né, e recebeu o perdão de Deus porque se arrependeu verdadeiramente, ela acha que ela não terá consequência. E a consequência vem, porque a própria palavra de Deus diz que ela mesmo destrói a sua alma. E em Provérbios, continuando aqui no capítulo 6, no versículo 33, diz assim: achará castigo e vilipêndio, ou seja, será rebaixado, será desvalorizado, e a sua vergonha nunca se apagará. Ou seja, ela será envergonhada, a sua vergonha nunca se apagará, será desvalorizada, será rebaixada. Essa é a consequência do adultério. Esse é o castigo do adultério. Essa é a correção de Deus por causa do adultério. Então, quando uma pessoa pratica o adultério e tem como consequência esse escândalo, a vergonha nunca se apagará, as pessoas sempre irão olhar, sempre irão falar. A própria pessoa que praticou o adultério destrói a sua alma. Então, todas essas consequências vão vir junto com o pecado. Então, o que ela está querendo é não ter a consequência. Ela quer simplesmente... Ela diz, né, que se arrependeu verdadeiramente, porque só quem sabe é Deus. Então, vamos supor que ela tenha se arrependido verdadeiramente, como ela fala. Vamos supor que Jesus ele tenha perdoado ela, mas com certeza virá a consequência. E a consequência é essa. A consequência é essa. Nós vemos aqui em João capítulo 7, versículo 24, que diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Entenda que o que ela tem falado, e também muitas pessoas têm falado a respeito desse assunto, né? Essa mulher que diz que caiu, que pecou, e que não relata que pecado foi, mas que muitas pessoas dizem que tem prova aí que foi realmente um adultério. Esta mulher, ela, para tentar se desculpar ou diminuir aí esse escândalo, ela fala também que as pessoas não devem julgá-las, que as pessoas estão ali condenando elas. Então ela vem com vitimismo, ela vem, né, tentando ser uma vítima, ela vem tentando aí, né, que as pessoas venham ter misericórdia dela, ela vem pedindo misericórdia, só que ela está mudando totalmente o significado da palavra. Quando ela diz não julguem, não julguem, o que é que Jesus ele diz sobre isso? Ele diz que nós não devemos julgar pela aparência, mas julgar pela reta justiça, ou seja, não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. E a reta justiça é a palavra de Deus. Então, se alguém pecou, a palavra de Deus condena o pecado. Se alguém pratica o adultério, a palavra de Deus condena a prática do adultério. Então é a palavra de Deus que está condenando. E quem é servo fiel a Deus vai sim pregar a palavra de Deus verdadeira. Então, julgar segundo a reta justiça, segundo a palavra de Deus, quem pratica o adultério está pecando. Segundo a palavra de Deus, quem pratica o adultério terá consequência, será envergonhado, destruirá a sua alma. Pessoas irão ali apontar, porque se está dizendo que será envergonhado, será rebaixado, como diz aqui em Provérbios, será desvalorizado. Então isso quer dizer que vai vir escândalos, pessoas vão apontar ali, pessoas vão falar, então esse é o castigo. Né? Então pessoas vão ali julgar de acordo com a palavra de Deus.
segundo a reta justiça, como Jesus nos ensina. Veja o que Deus ele fala sobre isso. Então eu trago justamente esse ensino, essas palavras, porque eu estou vendo que está a um certo ponto que essa pessoa está começando a querer enganar os outros, está se colocando como vítima. E ninguém é obrigado a pecar. Ninguém é obrigado a estar no erro. As pessoas erram porque caem em tentação. As pessoas erram porque querem, ninguém são obrigados. A palavra de Deus nos diz que quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Então tem pessoas que têm um coração sujo, que não conseguem viver em retidão, que não conseguem obedecer a palavra de Deus e fica ali se sujando a cada dia mais. E para justificar os seus erros, não só acusa as pessoas, como fica querendo dizer que foi enganado, que é inocente, que está sendo perseguido, que está sendo julgado, quando na verdade a palavra de Deus nos diz que nós não devemos julgar segundo a aparência, mas julgar segundo a reta justiça. E se a palavra de Deus diz que isto é pecado, é pecado. Se a palavra de Deus diz que condena o adultério, então nós devemos sim condenar o adultério. Devemos sim pregar a verdade, a palavra de Deus. Doa quem doer. Nós sabemos que a palavra de Deus confronta aquele que vive no pecado. Nós sabemos que a palavra de Deus, termina aqui muitas vezes ferindo aquele que vive na mentira. A palavra de Deus diz que quando o apóstolo Paulo ele iria ali pregar para os pecadores, para as pessoas que estavam na prática do pecado, pessoas atiravam pedras, pessoas atiravam um pedaço de pau, pessoas prendiam ele porque se sentiam afrontados pela verdade, pela palavra de Deus. E hoje em dia é dessa forma. Quando nós pregamos a verdade, seja na internet, na igreja ou em qualquer lugar, as pessoas que estão praticando o pecado se sentem ofendidos e começam a se colocar como vítimas. A palavra de Deus é para ser pregada, passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. E quem é verdadeiramente servo de Deus irá pregar a palavra, doa quem doer. Nós vemos aqui em Ezequiel, capítulo 18, no versículo 24, que diz: mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que fez o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou. Neles morrerá. Veja o que a palavra de Deus diz aqui, que se aquela pessoa andou na justiça, fez muitas obras boas, andou ali na verdade, andou ali sendo servo fiel a Deus, mas depois praticou iniquidade, pecou, tudo que ela fez de bom não terá memória. E esta mulher teve a coragem de vir nas redes sociais e dizer que tal pessoa tinha sido perseguido, tinha sido julgado porque pecou, porque praticou o adultério, colocando ali um exemplo de uma outra mulher, não sei se ela estava falando dela mesma, porque é o que as pessoas estão falando, que tem provas que realmente ela praticou o adultério. E ela chegou nas redes sociais dizendo isso, que as pessoas perseguiram ela, pessoas crentes das igrejas perseguiram aquela mulher que praticou adultério e expulsou ela da igreja. E o que aconteceu foi que esta mulher aí começou a cair e mais se afundou e foi para as drogas. E esta mulher ela começou a acusar os servos de Deus, dizendo que a culpa foi dos servos de Deus, E aqui a palavra de Deus diz que tudo que a pessoa fez não terá memória. E esta mulher começou a dizer nas redes sociais que depois dela ter feito a palavra de ter praticado a palavra de Deus, depois dela ter aí um grande ministério, depois dela ter feito tantas coisas boas, depois dela ter pregado tanto, depois dela ser tão conhecida aí mundialmente, nacionalmente, conhecida aí, porque serve a Deus, depois de tudo que ela fez, porque pecou, as pessoas não querem mais chamar ela para pregar, não querem mais conversa com ela. Então ela está querendo colocar ali tudo que ela fez para tentar diminuir
a consequência do pecado dela. E a palavra de Deus diz aqui que se alguém andou na justiça de Deus, na reta justiça, andou servindo a Deus verdadeiramente, mas praticou a iniquidade como os ímpios praticam, fez coisas erradas, pecou, aquilo que fez, todas as coisas boas que fez, não terá memória, não será lembrada. Então essa é a palavra de Deus. Então as pessoas não estão lembrando de todas as coisas boas que ela fez, porque a palavra de Deus é essa, e a palavra de Deus se cumpre. E a palavra de Deus está se cumprindo. E por isso as pessoas não estão lembrando a sua vida em reta justiça. Porque a palavra de Deus está se cumprindo. Se a palavra de Deus diz que não terá memória todas as coisas boas que fez, não terá memória. Então por isso as pessoas não estão tendo memória. É a palavra de Deus que está se cumprindo aí. Vendo mais à frente em Ezequiel, capítulo 18 também, do versículo 26 ao 27 diz: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Aleluia. O que a palavra de Deus diz aqui, reforçando este último versículo que eu falei aqui. Diz que se uma pessoa andar justo por toda a vida, mas praticar a iniquidade e morrer sem se arrepender, ou seja, morrer em pecado, não viverá, não terá a vida eterna. Se uma pessoa andou em retidão, mas morreu em pecado, aquilo que fez de bom, a sua justiça, a sua retidão, servindo a Deus, não será lembrado, porque morreu em pecado. E se morreu em pecado, não terá direito à vida eterna. Mas se um ímpio, que praticou iniquidade, impiedade, por toda a sua vida, mas antes de morrer, estou falando aqui morte física, antes de morrer se arrependeu, ele terá a vida eterna. Então pronto, é o que Deus ele diz aqui, nesta palavra. Então esta mulher, ela começou a querer ser vítima e começou a querer dizer versículos isolados para tentar enganar as pessoas e diminuir ali o escândalo. Só que ela se esqueceu que quem pratica o adultério será envergonhado, será desvalorizado, será rebaixado, será apontado. É isso que a palavra de Deus diz. Então, o que ela deve fazer é confessar a Deus o seu pecado. O que é confessar? É simplesmente compreender, dizer: Deus, eu pequei. Se arrepender verdadeiramente e pedir perdão a Deus. Isso que ela deve fazer. E dar graças a Deus porque ela teve a oportunidade de se arrepender antes de vir a morte física. Porque se ela morresse em pecado, em adultério, ela não teria direito à vida eterna. Então, se alguém caiu em tentação, se alguém pecou, deve pedir perdão a Deus e se arrepender verdadeiramente. Porque se não se arrepender, não terá direito à vida eterna. Pode até ser perdoado por Deus, mas as consequências virão. Nós vemos que Davi, quando ele pecou, quando ele praticou adultério, ele foi castigado. E Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas ele foi castigado. Um castigo muito grande, onde os próprios filhos ficaram contra ele. Onde ele foi perseguido por vários inimigos. Onde ele foi ali perseguido por pessoas próximas, os próprios filhos, por muitos e muitos anos. Então veja aí o castigo de Davi. Ele também perdeu um filho, que foi o fruto do adultério. Veja o sofrimento de Davi. Davi sofreu muito porque pecou. Mas em nenhum momento Davi ficou se justificando. Deus, eu pequei por causa disso. Deus, eu pequei por causa daquilo. Em nenhum momento Davi se fez de vítima. Em nenhum momento Davi, conhecendo a palavra de Deus, trouxe versículo, palavras isoladas para justificar ali os seus erros e para dizer que estava sendo injustiçado. Então,
quando uma pessoa peca, tem que aceitar a correção de Deus, tem que aceitar o castigo de Deus. E as pessoas apontarem na rua, e essa pessoa que praticou o pecado ser envergonhada, ser ali rebaixado, desvalorizado, faz parte do castigo, porque está aqui na palavra de Deus em Provérbios. Então vamos ler a palavra para que a gente venha entender mais, amém? Não deixe essa palavra só para você, compartilhe para que mais pessoas venham entender a palavra de Deus e venham saber realmente o que significa a palavra de Deus, para que essas pessoas, pregadores aí famosos, que venham pecar, venham começar a querer fazer com que aquele pecado seja um pecadinho, seja uma coisa que todo mundo faz, todo mundo é pecador. Então, se todo mundo é pecador, ninguém tem que acusar ninguém, todo mundo é pecador, vamos pecar, vamos fazer tudo errado, porque isso faz parte da vida, todos nós somos pecadores. Então, essa fala aí não vem de Deus, esta fala aí vem do diabo. Então vamos prestar atenção, vamos andar em santidade. Se alguém caiu, vai arcar com as consequências. Mas você que está de pé, não caia, continue firme na fé e servindo esse Deus, que é um Deus santo, que é puro, que é o nosso Salvador. E se nós somos seguidores de Jesus e Jesus é santo, nós devemos ser santos também. Então vamos viver em santidade. Não vamos acreditar nessas palavras de pessoas que estão usando a fama, estão usando ali o sucesso, os anos de ministério para justificar os seus erros e influenciando pessoas a viver no pecado. Amém? Eu trouxe essa palavra aqui porque eu tive a necessidade, como ministra da palavra de Deus, trazer essa verdade para vocês, que está aqui escrita na palavra de Deus. Amém? Fica com esta palavra no teu coração, que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida. Amém?